Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou falar dos prefixos over e under, que a gente pode usar antes de verbos. E os significados, você vai reparar que eles são bem comuns em situação de business English. Vamos lá então? Então temos aqui alguns exemplos de palavras com over e under. Por exemplo, temos overestimate, underestimate, overachieve, underachieve, overpromise, underpromise, overproduce, underproduce, overdeliver, underdeliver, overvalue, undervalue, overcook, undercook. Mas e agora, Rô, o que significa, né, quando eu coloco over ou under na frente de um verbo? Quando a gente coloca over, a gente dá o sentido de fazer aquilo lá a mais, em excesso. E aí, geralmente, tem uma conotação negativa, porque foi a mais. Então, por exemplo, overestimate, estimar a mais. E aí, pode dar algum resultado negativo, porque, por exemplo, quando você estima as vendas a mais, when you overestimate your sales, you end up producing more than you need. Você acaba produzindo mais do que você precisa e acaba ficando com um estoque enorme de produtos encalhados. Por isso que tem essa conotação negativa, ok? E aí o under, ele dá, por outro lado, né? Seria outro lado da moeda, que seria fazer a menos. Então, enquanto over dá o sentido de fazer a mais em excesso, o under, ele dá o sentido de fazer a menos, ok? E aí também costuma ter uma conotação negativa, porque se você fez a menos do que precisava, geralmente dá problema, né? Então, a mesma forma que o overestimate é uma coisa negativa porque você estimou a mais uma coisa e aí ficou com produção sobrando, underestimate também é negativo, porque você estimou a menos e aí, consequentemente, produziu a menos e aí ficou devendo para o cliente. Então, também tem essa conotação, geralmente, ok? Negativa, tá? E aí, overachieve, nesse caso já não é tão negativo, porque seria alcançar a mais do que era pedido. Aí, quando a gente entrega mais, é mais positivo, né? Aí, underachieve, aqui sim é negativo, porque você alcançou a menos do que era desejado. Underachieve your targets. Então, você alcançou abaixo das metas que você foi estipulado, por exemplo. Overpromise é prometer a mais. Então, você está prometendo uma coisa que talvez você não consiga entregar, ok? Então, isso, muito cuidado, especially the salesmen, né? Principalmente os vendedores, né? Vendedores geralmente overpromise, prometem a mais do que conseguem entregar. E por isso que tem sempre a briga entre o departamento de vendas e o departamento de produção, de logística, supply chain. Sempre dá um pepino, né? Entre os departamentos, porque é o que acontece, né? Claro que não é sempre, né, gente? Não, só estou falando de exemplos, mas costuma acontecer bastante que o pessoal de vendas promete a mais para o cliente e aí é algo que depois não consegue entregar, né? Aí dá problema também. E aí, underpromise é prometer a menos. Tem até uma frase, né? Underpromise and overdeliver, ou seja, prometa a menos e entregue a mais. E aí o cliente não fica bravo nem insatisfeito, pelo contrário, ele fica mais feliz, né? Quando você promete uma coisa e entrega 5 coisas muito mais legais do que prometeu, certo? Aí, aqui, overproduce é produzir a mais, né? Produzir a mais do que o necessário. Aí também é negativo porque o resultado é estoque parado. Underproduce, também negativo, né? Produzir a menos. Overdeliver, entregar a mais. Underdeliver, entregar a menos. Overvalue, nesse caso, já é dar um valor mais alto do que aquela coisa, aquele projeto, aquele produto merece. Então, overvalue, por exemplo, um carro. Você está vendendo um carro e aí você overvalue the car, quer dizer, vamos supor que o real valor de mercado do carro seja 50 mil.
Mas se você precificar ele a 70 mil, you are overvaluing your car. Você está dando um valor mais alto a ele. E ao passo que o undervalue seria dar um valor abaixo. Então, nesse mesmo exemplo do carro, se ele tem o valor de mercado de 50 mil e você vender, precificar um valor de 40 mil, you are undervaluing your car, ok? E aí aqui, overcook é cozinhar a mais, né? Então, ficar cozido, mais cozido do que o necessário. E undercook é cozinhar a menos, né? Então, às vezes, ponto da carne, por exemplo. Aí é bem pessoal, né? Tem gente que prefere a carne meio sangrando, né? E aí, se você cozinha um pouco mais, a pessoa vai reclamar. The meat is overcooked, porque cozinhou a mais. Mas tem gente que prefere mais bem passado. E aí, se você entregar sangrando, ela vai reclamar que está undercooked. Ok? Então, isso aqui, o overcook e o undercook, também às vezes pode depender um pouco do ponto de vista de cada um, né? O que cada um achar melhor o ponto de cozimento. Ok? E aí, note que os prefixos também valem para as derivadas dos verbos. Então, overpaid, por exemplo, é que é pago a mais, ok? E underpaid é pago a menos. Então, por exemplo, she feels underpaid here, so she looked for another job. Ou seja, ela sente que está sendo mal paga, né, nesse sentido. Então, por isso que ela foi procurar um outro emprego. Então, underpaid é mal pago, pago a menos do que a pessoa merece, por exemplo. E o overpaid é pago a mais do que aquele produto, aquela pessoa merece. E aí, overpriced é que tá caro demais, né? Então, precificou a mais do que valeria. E underpriced seria de precificar a menos, ok? Então, dar um preço mais baixo do que aquele produto merece. Aqui outro exemplo de derivada, né? Então, overachiever é a pessoa, né? Então, lembra que quando a gente acrescenta ER a um verbo, a gente está criando a pessoa ou a coisa que executa aquela ação. Então, achieve é alcançar. Ou aí achiever, acrescentei o ER, significa aquela pessoa que alcança. Então, overachiever são as pessoas que entregam a mais. E aí o paralelo underachiever, pessoas que entregam a menos, que aí geralmente está com a corda no pescoço, né? Porque hoje em dia nenhuma empresa segura profissional que entrega a menos do que o esperado, né? E note também que existem exceções, tá bom? Então, nem sempre tem o parzinho over e under com o mesmo verbo. Às vezes eu tenho exceções, às vezes não tenho um, não tenho outro, às vezes eu uso um outro prefixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui outperform, então nesse caso já não é over, tá? Já é o prefixo out. E underperform. E aí, o que significa? Então, outperform é performar a mais, então entregar uma performance melhor do que o esperado, melhor do que comparado com os competidores. Você vai ver que outperform é bastante usado também para comparar, então podemos falar Unilever has outperformed the competitors. Então a Unilever teve uma performance melhor do que os competidores. E underperform é performar, né, entregar o que é esperado a menos, ter uma performance abaixo do esperado, ok? Agora aqui vamos ver alguns exemplos nas frases. Então, please adjust the invoice as you've overcharged us more than what we own. Então, por favor, ajuste o invoice, pois você cobrou a gente a mais, né? Então, aqui um exemplo com charged us sem o over, né? Mais do que a gente deve. E aí, se você reescrever essa frase com o over, ficaria please adjust the invoice as you've overcharged us. Então, olha só como a frase fica mais curta, né? Então, esse overcharged já tem o sentido de charged us more than we owe. Então, cobrou a mais do que a gente deve. Outro exemplo aqui. Primeiro, I like to fly Emirates, but the tickets are too expensive. Então, eu gosto de voar Emirates, mas as passagens são caras demais. E aí você pode reescrever usando o over.
I like to fly Emirates, but the tickets are overpriced. Ou seja, são caros demais, né? Caros em excesso. Outro exemplo. We couldn't meet the demand because we didn't estimate the sales properly. Ou seja, a gente não conseguiu satisfazer a demanda porque não estimamos as vendas apropriadamente. E aí, se você quiser substituir por underestimate, ele ficaria: We couldn't meet the demand because we underestimated the sales. Aí fica bem melhor, né? Então, nós não conseguimos satisfazer a demanda, pois a gente não estimou, né, apropriadamente, estimamos abaixo as vendas. Finalmente, she left the company because she was not paid enough. Então, aquele exemplo que eu falei antes, né? Então, ela saiu da empresa porque ela não estava sendo suficientemente paga, ou seja, ela achava que merecia um salário mais alto do que estava efetivamente ganhando. E aí, eu posso reescrever com under, né? Então, she left the company because she was underpaid. Ok? Então, ela deixou a empresa porque ela estava sendo paga a menos do que merece. No português, a gente não tem muito, né? Palavras paralelas com prefixo over e under, mas no inglês a gente pode usar esses prefixos para escrever melhor, ok? E para falar melhor também, com menos palavra, que é o que geralmente em inglês é mais desejado, ok? É isso aí então, espero que você tenha entendido e gostado. Lembre-se, tá? Sempre eu falo isso, é muito importante de anotar no seu caderno para fixar o aprendizado, para ajudar na memorização também. E escreva também, tente escrever frases para treinar isso nos comentários desse vídeo, ok? Thank you very much. Bye bye.